Boa noite a todos. Hoje, 25 de março, às 19 horas e 5 minutos, estamos iniciando a aula da disciplina Extensão 1 do curso de Licenciatura em Matemática. Boa noite a todos e, como já conversado, o Edmar vai apresentar um artigo da revista Boletim Técnico e vai apresentar uma proposta de projeto de extensão. Ele vai participar do grupo lá junto com o Vitor, o Eduardo e a Juliana, certo? Então tá, você pode começar aí, viu, Edmar? Tá. Igual eu falei com você, eu só não vou partilhar a tela porque o Vitor já tinha partilhado, mas eu já tenho uma ideia do nosso projeto, entendeu? Que fala da alma não tem cor, aí tá falando da sociedade brasileira, dos povos afro-indígenas, né? E a proposta que a gente tem vou até abrir aqui, fazer um estudo de uma escola sobre a educação da relação temática, né, entre as étnico-racial, de extensão, da cultura indígena, de diversidade. Aí eu abordei, professor, um pouco, né, da questão da Constituição Federal e extensão universitária. Aí vou ter a identificação do título, o projeto, né, que vai falar desvendando o mistério da cultura afro-brasileira e a diversidade da luz da Constituição. Não estou fugindo do tema do Vitor, não, tá? Esse projeto da extensão tem como objetivo promover o conhecimento e a valorização da cultura afro-indígena brasileira, das diversidades, das parcerias com escolas públicas municipais e fundamento da Constituição Federal de 88. A gente citou um artigo 3º, o 5º e o 215 e 231, que aborda justamente a cultura desses povos. E serão realizadas também oficinas temáticas com os alunos, né, do ensino fundamental, abordando assim, um marco legal e direitos, né, da cultura africana, afro-brasileira e da cultura indígena, né, e a produção de coletiva de um mural, de exposição das atividades e recursos lúdicos, né, áudios visuais, artísticos, visando descobrir o estereotipo, né, de fortalecimento da identidade dos estudantes, esperando assim beneficiar diretamente 600 alunos, além de professores e comunidade escolar, contribuindo também para a implementação da lei, né, de 10.689 de 2003 para a formação do cidadão. Aí eu coloquei a equipe executora, a coordenação, a área de conhecimento, como é um tema de área de humanas, mas pode ser abordado no tema na área de exatas, entendeu? Exatas, ciência da terra, ciências biológicas, engenharia, ciências sociais e ciências sociais aplicadas e ciências humanas, linguística e letras e artes e outras. Pode continuar? Só eu levantei a mão aqui, foi o seguinte, isso é um projeto de cunho social, ele engloba todas as áreas do conhecimento, Sim, certo? Então, assim, quando a gente estava falando lá, qual que é a finalidade dos objetivos da extensão, e aí tem, por exemplo, ele tem alguma que é transferência de conhecimento, e esse encaixa o quê? De algo de impacto social, certo? Que é transformação da correto. sociedade, beleza? Então, assim, Beleza, assim, é um projeto dentro da área, da grande área do conhecimento, certo? correto. Até então tá tranquilo ou tô fora do Não, contexto? não, tranquilo, assim, porque o que acontece, Edmar? É porque até, por exemplo, o Vitor, né, no dia ele apresentou, falou sobre um artigo que era com esse tema, mas você falou aí é um artigo, uma proposta que também pode ser abordado ainda e vocês vão discutir qual que vai ser o tema que vocês vão fazer. Que inicialmente vocês Sim, apresentaram uma proposta. É porque ele tinha falado o número no dia a dia, que eu até coloquei aqui como o negócio. Ele tinha apresentado um artigo de questão racial aí, certo? Mas de conscientização, tudo aí. Mas é assim, é um tema aí muito sensível e eu acho que cada vez mais a gente tem que debater isso na sociedade, sabe? Então, assim, certo. aí beleza, eu vou deixar você continuar. Pode continuar, tá bom?
Se você Tá. tiver terminado, ok, tá? Não, não. É que é o seguinte, como o tema é extenso, aí a gente colocou no material fornecido, né, que é da leitura do boletim de informativo, que é do título da página de 1 até 8, que oferece assim, embasamento inicial sobre a importância da diversidade cultural e do marco legal que garante os direitos da população afro-indígena, entendeu? Aí, na justificativa, é, apesar dos avanços da cultura afro-indígena brasileira, ainda frequentemente é tratado de forma estereotipada, reduzindo as datas comemorativas sem aprofundar sobre a sua riqueza e relevância histórica. E o desconhecimento da alimentar, preconceitos e desigualdade. Aí também, além disso, o projeto está alinhado na missão institucional, promover o desenvolvimento social na formação cidadão e crítico, contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O objetivo é o quê? As ações extensionistas, né, de uma escola por visão promover conhecimento a respeito da valoração da cultura afro-indígena nas diversidades fundamentais da Constituição e na legislação da educação vigente. Aí vem o específico, estudar o debate dos alunos na escola parceiras e marcos constitucionais legais e garantindo os direitos da população afro-indígena. Apresentar também meios de oficinas temáticas, aspectos das culturas, que ele citou no projeto dele. Africanas, afro-brasileiros, indígenas, música, culinária, literatura e religiosidade de jogos. Aí depois vem a estimativa do critério sobre os preconceitos, discriminação e utilização de sites, né? A aula não tem cor, como recurso pedagógico. Produzir com os alunos em escala de produto coletivo, mural, exposição ou páginas digitais que sintetize e aprendizado seja compartilhado com a comunidade. E a avaliação do impacto da atividade sobre os participantes. Aí eu abordei aqui também a metodologia, a partir da qualitativa, atividades presenciais na escola, parcerias são realizadas 4 encontros, né, de 2 horas cada, além de reuniões de planejamento e avaliações. Planejamento de estudo, material, contato com a escola e a definição das turmas, confecção de material de recursos, oficinas, base legal de construir, culturas africanas, brasileiros, culturas indígenas, produção de coletivo e avaliação. Aí o público-alvo são atendidos aproximadamente 600 alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental da escola municipal. Também serão beneficiados diretamente professores da unidade. Cerca de 10, a gente colocou aqui um fictício cerca de 10, que pode ser utilizado material, metodologias e suas práticas, além de comunidades de escola, em geral, que terá acesso à exposição. Aí depois vem a articulação, né, da pesquisa. Os alunos extensionistas, integrantes do grupo, participarão de todas as etapas, estudo, teórico, leitura, boletim, do boletim da Constituição, artigo, planejamento das oficinas e confecção de materiais didáticos, execução das atividades das escolas, registros e avaliações, elaboração de relatórios finais. Aí tem a previsão, que a gente colocou a previsão pedagógica, resultados sociais e econômicos no ambiente esperado das regionais, assim, aumentar o conhecimento a respeito da diversidade da cultura, comunidade escolar, e reduzir os preconceitos, fortalecendo a identidade dos alunos negros, indígenas, estimulando a implementação, aí conforme a lei, né, 10.639 de 2003. Aí depois a gente colocou, tem a questão o projeto tem a questão do orçamento, aí depois tem bolsas auxiliares, estudos de cursos regulares. Eu não vou estar mais tendo, mas basicamente é isso, professor. Você pegou aquele tutorial e fez do modelo e fez em cima, né? Sim. Não, tá, nem precisava ainda, porque a gente entra agora nessa fase, certo? Sim. Edmar, aí o que Sim. acontece? Você, o Vitor, Eduardo e a Juliana aqui,
vocês sim. entrarem e aí depois vocês definirem qual projeto vocês vão seguir, se vai ser aquele do Vitor ou se vai ser esse da questão de conscientização, certo? Certo. Então, assim, Uhum. aí vocês vão discutir porque ficou em Uberaba em dois grupos, né? Ficou um grupo Gilbert, Fabiana, Gislene, Isso. Ricardo e Daniel, e o outro grupo que é composto por você, o Eduardo, o Edmar e a Juliana. E nós temos Uhum. e nós temos o grupo aqui de Araguari, que ficou o Leopoldo, a Geise, o Rafael, o Lucas Silva e a Dalila e o Isaac. Não é isso mesmo, Isaac e Dalila? Professor, Oi. tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Não, na verdade, o Isaac e eu ficamos separados do grupo, na verdade. Tivemos um trabalho separado. Tanto que o Isaac tinha feito um, que ele estava, acho que no celular, não conseguiu apresentar, e eu tinha feito um. Isso, E a aí, gente fica. Pode falar. aí depois a gente não definiu que aí o polo todo ia ser um grupo só? Vocês vão querer. Não, porque então, desculpa, professor, porque na verdade o meu computador falhou todo, né? Ele Não, parou todinho. Então, na hora que eu ia apresentar, ele falhou todinho. Então, ele ficou todo não, parado. E aí, eu não consegui terminar a aula. não, aí eu entendi foi o seguinte, que você, o Dalila e Isaac ia apresentar hoje, para considerar essa nota hoje, e depois, quando fosse a proposta de extensão, todo o polo ia se reunir e fazer um grande grupo. Mas, sim, nada impede que os dois façam de forma separada. Eu acho que um dos dois questionou em relação a isso. Não, porque nós dois conversamos, então nós optamos por apresentar a proposta que eu havia feito. Não, tudo bem. Mas, Não, assim, nada, não. pode falar, terminar. Aí, se vocês quiserem continuar agora para frente, Não, sendo professor. só vocês dois, perfeito, tá? Uhum. Essa Não, aqui. a gente conversou durante a semana, a gente vai apresentar o dela mesmo. Ah, não, vocês vão ser então beleza, então, tá? Isso vai ser um grupo, o tema que a gente escolheu foi o dela. Ah, não, tudo bem. Correto. Mas eu tenho uma questão com relação a isso. Hum, Porque, como é um grupo, nós estamos falando de extensão, e o que a gente pode fazer? Até o senhor está aqui como, né, o nosso tutor também, nosso especialista orientador. aqui. Então, o que acontece? Eu penso que, se o senhor falar comigo assim, não, Dalila, melhor que seja esse trabalho todo de ser executado da forma de um grupo só, do que a gente separar e a gente lá na frente trabalha essa proposta sua. Tudo bem, tem problema não. Não, tudo bem, vamos apresentar, porque é o seguinte, o ideal era que todos aqui, o Leopoldo, o Geis, Rafael, o Lucas, até que no dia faltou, que era o grupo que apresentou, eles apresentaram Ciências em Ação, Correto. certo? Então, o que que acontece? E o que que eu vou conversar com vocês hoje? Porque todo mundo aqui, vocês apresentaram, a gente dividiu, teve alguns que ficaram para apresentar hoje. O que que eu quero combinar com vocês? Eu quero, na próxima semana, por exemplo, você está aqui como representante de Araguari, aqui ficou o grupo, o do Vitor, o Edmar está aqui, então fica bom. Tem representante dos três grupos aqui ou dos quatro grupos, tá bom? Correto. E, então, assim, que eu quero? Eu quero que vocês tragam, por exemplo, na próxima semana, se vocês já, assim, apesar que na próxima semana ainda não tem um feriado, mas eu já queria que vocês me trouxessem, se vocês já têm mais ou menos, já conseguiram contatar uma instituição parceira, se ela aceitou e como foi, para a gente começar já o processo de escrita e organização do projeto, ou fundamentação do projeto, tá? E aí que a gente vai dividindo, assim, os grupos começaram esse trabalho, ele até teve um intuito aqui que era que vocês já começassem a trabalhar junto, certo? Entendesse o que é extensão, eu vi que todos aí começaram a ler esse artigo e esses debates aí, faz uma reflexão do que é extensão de fato. E acho que todos entenderam o que é essa extensão universitária, certo? Então, assim, até aquela data lá, a gente não lembro qual que foi a data, eu acho que a gente tem um mês aí, deve ter umas 3 semanas para escrever o projeto e começar a execução dele, certo? Então tem essas etapas, que é o quê? Contatar a instituição, a gente definir bem o que são os objetivos, e aí eu vou trabalhar com vocês vão criar um grupo, eu vou passar meu contato para vocês e a gente vai conversando direto. Até meio, eu vou criar um canal de comunicação nosso mais direto, até para iniciar esse processo um pouco mais rápido, me ajudar vocês mais rápido, tá bom? Correto. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, na próxima semana, eu vou pedir, vocês mandam no grupo, quarta-feira não é feriado não, né?
Quarta-feira de 5? Quarta, É. só um minutinho. Quarta é primeiro, né? É. Feriado é só na quinta e na sexta, né? O feriado é na quinta Isso. e na sexta, top. Isso. Então, assim, a gente vai manter a aula ali na quarta-feira, certo? E aí, assim, eu até vou otimizar aqui um pré. Então, assim, eu quero mais é o feedback de vocês. O que que eu vou precisar na próxima semana? Qual que é a instituição? Vocês fazem, cada grupo faz pelo menos um slidezinho, ó, ideia, objetivo, as ações vão ser realizadas, tá certo? Então, assim, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Tem que aí, qualquer coisa, vocês tiram um print aí. Posso compartilhar aqui? Correto. Pode. Então é o seguinte, nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou querer mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar o bloco. Aqui seria. Então, assim, porque vocês já realizaram a apresentação, certo? Apresentar ele aqui. Por exemplo, tem um grupo, a gente mudou de ideia. Pode mudar de ideia. Eu vi uma ideia aqui que é mais interessante. Mas, assim, o que eu preciso? Quero a descrição do projeto de extensão, certo? E aí, ações. Melhor, vamos chamar isso aqui de. Beleza, pessoal? Vocês acham que conseguem me entregar isso aqui? Mais ou menos já tem o esqueleto de vocês. Então, a descrição do projeto de extensão aqui, por exemplo. Vou ainda colocar mais coisas aqui, quer ver? Assim, coisa simples, ó. Nome do projeto. Melhor, né? Integrantes. Beleza? Precisa fazer. Pode fazer uma descrição, pode ser. Não precisa. Documentos bem elaborados, não. Pode ser uma apresentaçãozinha numa página branca mesmo do PowerPoint, ou pode ser em um arquivo Word, tá bom? Professor, Pode falar, Gilbert. É Gilbert, né? isso, igual eu estou em Uberlândia e os outros, tudo do meu grupo estão em Uberaba. Eu posso procurar a instituição aqui e as instituições lá? Pode ser, você pode falar que está executando o projeto em duas instituições separadas, diferentes, entendeu? Eu já consegui, junto com o apoio de uma professora, numa escola pública com minha tia junto, uma escola para eu começar, se eu quiser fazer, aí eu vou fazer o vídeo para te mostrar eu aplicando o projeto, não é isso? Não, aí o que acontece? Você não precisa vídeo, não. Você pode fazer o quê? Vai tirando fotos. Lista de presença de quem participou, tá certo? Mas é o seguinte, o projeto ainda não é para começar, a gente está na escrita dele, tá? Tá, Beleza? beleza. Então, assim, aí eu quero esse cronograma, que é escrita, e aí vocês vão ter um prazo de execução ali dentro, tá bom? Uhum. Aí, o que acontece? Deixa eu olhar, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui no Moodle. Vocês estão visualizando minha tela ainda, né? Uhum. Então, beleza. Sim. Tem. Modelo projeto de extensão.
Documento vocês vão me entregar, podemos fazer melhor. Podemos já começar esse documento, vocês preenchendo isso aqui. Não precisa preencher tudo não, tá? Aqui. Pode fazer lá em cima mesmo, daquele outro. Ó, modelo, projeto de extensão, resumo, coordenação, equipe executora, certo? Área aqui do conhecimento, local da execução, carga horária, período. Mas isso aqui, por enquanto, deixa, tá? Não vamos fazer daquele lá, depois a gente passa para esse documento aqui. Que é mais ou menos uma extensão. Esse aqui é o projeto que vocês vão me entregar. Na próxima aula eu vou falar dele com vocês, tá bom? Correto. Que assim, é bem tranquilo. É mais ou menos aquilo lá que a gente estava fazendo. Só porque o que acontece? Não adianta eu escrever um documento desse se eu não tenho aqui instituição parceira. E aí o que acontece? Com base nisso aqui, você vai escrever esse projeto. Você vai ter... a gente vai montar aquele documento ali. Tá bom? E aí eu vou ajudar vocês, no processo de escrita desse documento, tá? Aí eu vou até substituir esse documento aí, por isso que eu vou falar. Eu acho que tem um documento mais atualizado que esse aí. A gente já responde em cima desse mais atualizado, tá bom? Tranquilo. Beleza. Professor, eu posso encaminhar para você, se você não incomodar, isso que eu fiz aqui, só para mim ter uma noção, se tá tudo ok, se eu incomoda? Não incomodo não, encaminha para esse e-mail aqui, ó, tá? E eu te dou o feedback aqui, ó, Clayton Soares, tá? Beleza? Beleza. E o seguinte, então já vamos fazer isso, ó, cada grupo, já vou passar meu WhatsApp para vocês, ó. Cada grupo monta um grupo e me adiciona. Tá? Beleza. Aí fica combinado, fica mais fácil a nossa comunicação, não fica? Ok. Beleza? Beleza. E aí assim, eu não vou prometer respondendo tão rápido, mas assim, aí eu já vou respondendo aqui. Então esses contatos... Hã? Tranquilo. Aí assim, cada grupo já monta pra mim, já coloca o nome mais ou menos da ideia. E assim, se for em 3 grupos ou 4 grupos, e a gente vai conversando, tá bom? E lá eu vou acompanhando quem tá trabalhando, quais ações estão sendo realizadas, tá? Certo? Então, assim, quem tem que apresentar hoje? Tá, somos nós aqui. Eu e o Zac que vamos apresentar aqui. Aí eu vou até mesmo porque pode apresentar, tá bom? eu vou ter que sair um pouco mais cedo da aula, porque eu tenho um problema. Mas tá bom. Então, Isaac, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai... Você vai iniciar, correto? Desculpa, assim, se vocês dois apresentarem, eu já finalizo a aula de hoje, tá bom? Ah, beleza. Então, aí, assim, o que que eu... Então, assim, todos tiraram um print aqui desse... Sim. Da minha... Eu abri a tela aqui, mas eu não estava com ela compartilhada. Mas todos já têm meu contato, já tem meu e-mail pessoal, né? Correto. Certo? Então, assim... E assim, eu vou pedir para vocês não editarem aquele documento lá, porque eu vou ver se tem um mais atualizado. E eu vou explicando cada uma daquelas partes lá para vocês, tá bom? Correto. Tá? Eu quero reiterar uma coisa aqui, que no meu projeto, na hora que eles vão ver lá, o projeto que a gente fez, eu não coloquei, porque a gente ficou decidido depois, o nome do Isaac, mas eu quero que o senhor considere ele aí, tá bom? Não, tudo bem. Tá? Eu vou apresentar, mas o nome dele tá junto com o projeto. Aqui eu vou até falar aqui, ó, quem apresentou o meu trabalho. Isaac, Dalila, Edmar, Leopoldo, Geise, o Rafael e o Lucas, do Polo Araguari. Do Polo... Ah, desculpa, o Edmar não é do Polo Uberaba. Vitor, Eduardo, Edmar e Juliana, Gilbert, Fabiana, Gislene, Ricardo e Daniel, do Polo Uberaba. Os outros alunos... Todos vindo, não, né? Hã? Alô? Oi? Oi, pessoal? Ok. Ok? Pode aqui. Desculpa aqui, ó. Eu tava com o microfone fechado. Ah, tá. O seguinte, Gilbert, Fabiana, Gislene, Ricardo, Daniel, Vitor, Eduardo, Edmar e Juliana, Paulo Uberaba apresentou, assim, manifestou e estão participando das aulas, assim. Do Polo Araguari, Leopoldo, Geise, Rafael, Lucas e Dalila e Isaac. Os outros aí,
Vocês sabem se eles estão participando das aulas? Como que estão? Tem algum aluno aqui desses nomes que eu falei do Polo de Uberaba e Araguari que não tá participando da disciplina de extensão e está participando de outras disciplinas? Não sei, não. Tá? Reforçam lá pro pessoal, vocês têm um grupo lá da sala, para que eles entrarem em contato, tá? Quem não está participando, de entrar em um grupo, tudo, e aí vocês mandam os links lá, já da organização dos grupos, tá bom? O Uberaba, todo mundo, eu acho que já participou, viu, professor? Os outros não tem mais ninguém, não. Ah, não, então tudo bem, ótimo aqui que estão todos aqui. Então é o seguinte, pode apresentar, tá? O Tá bom. Isaac e Dalila, tá? Dalila, tá certo. Vou compartilhar a tela. Só um momento que esse meu computador, ele é... Estão vendo a minha tela? Sim, Ok. Tá certo? Então vamos lá. Isaac, então você vai começar com o relato de experiência, né? Então pode iniciar então, a apresentação. Aí, conforme for pedido aí, Dalila, você vai passando os slides, por favor. Corretinho. Então, professor, como a gente decidiu, como a gente tinha um grupo separado, a gente decidiu utilizar o da Lila, porque era um pouco mais complexo que o meu e mais interessante também, e também tinha um pouco mais de corporação com a sociedade, né? E o dela é um relato de extensão 1, se eu não me engano, é de 2015, né, Thalia? 2015 ou 2016? 2017, se eu não me engano, quem é que tá lá? 2017, né? É. E é relacionado à tecnologia assistiva disponível para os alunos com deficiência e seus educadores. No caso, a utilização dessa tecnologia, capacitando os professores, né, para poder utilizar essa tecnologia com os alunos que têm algum tipo de deficiência. Vou passar. Aí, no caso, o que o relato cobria, né, que era inclusão escolar e um desafio na educação brasileira, que se percebeu que era muito dificultoso, e até hoje é ainda, que é a inclusão de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e receber ensino de qualidade, ou até mesmo receber um ensino na educação brasileira, né? Que em todos os aspectos é um desafio grande você conseguir capacitar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Essas tecnologias assistivas, elas ajudam os alunos com deficiência a acessar informação e aprendizagem. Então, você vai ver que no projeto aí ele utiliza de alguns softwares ou programas para celulares ou computador que conseguem facilitar a educação de uma pessoa com deficiência. O projeto foi desenvolvido na IFTM para divulgar e ensinar o uso dessas tecnologias. Então, o intuito principal do projeto era a capacitação dos professores, a utilização de cursos e diariamente, né, capacitar cada um dos professores para poder fazer a utilização dessas ferramentas. O objetivo, né, é pesquisar e catalogar tecnologias assistivas gratuitas, e no caso eles priorizaram também a gratuidade dos aplicativos, para poder facilitar a inserção dessas tecnologias na vida do professor também. Produzir tutorias de instalação e uso, então eles focaram, né, como disse, na capacitação do professor, desde o básico, né, que era a instalação e ensinar como é que usar. Oferecer informação para professores sobre essas ferramentas. Os alunos eram bolsistas e pesquisaram tecnologias assistivas e tipos de deficiência. Então, eles viam quais tipos de aplicativo tinha para cada deficiência. Por exemplo, tinha aplicativo lá para ensinar alfabeto para pessoa que tinha algum tipo de deficiência de cognição, ou então de entendimento das coisas. Visual também, né? Visual também, ou então não verbal. E aí utilizava de cada tipo de tecnologia para definir para cada pessoa, né? Então era bem interessante. Criaram tutoriais e organizaram as ferramentas no site. Foi oferecido um curso para 16 professores aprenderem a usar essa tecnologia. E
E é importante, é interessante ver no relatório deles lá que os professores, cada dia que passavam no treinamento, ficavam mais interessados, né? Porque era uma coisa nova até para eles. Eles também estavam aprendendo e cada dia que passava, eles ficavam mais empolgados com aquele tipo de conteúdo que eles estavam recebendo. A conclusão que eles tiveram foi que as tecnologias assistivas contribuem para a inclusão educacional. Muitos professores ainda não conheciam essa ferramenta. E o projeto de extensão aproxima a instituição e a comunidade, fortalecendo a educação inclusiva. Aí está o pessoal que produziu esse documento aí. E como eu tinha dito, o foco principal era a capacitação para que essa capacitação dos professores pudesse transmitir uma melhor educação de qualidade para a pessoa com deficiência. É a Dalila aí. Porque a gente separou o seguinte, eu ia falar sobre como que o relatório foi feito, da outra atividade, a Dalila vai explicar como que o nosso vai ser elaborado. Correto. Vamos lá. Estão me Se ouvindo, quiser né? comentar alguma coisa, Dalila, pode ficar à vontade também. Talvez eu passe esqueci alguma coisa. Não, eu acho que eu coloquei 2 páginas de apresentações finais aqui. Beleza, então vamos. Então, estão me ouvindo? Todo mundo? Ok? Ah, beleza. Então, o que acontece? Diante desse estudo, ficou ainda uma incógnita na minha cabeça, o que ainda estava faltando. Ou seja, uma comunicação real, uma expressão emocional, uma autonomia. Eu tenho acompanhado alguns estudos, algumas anotações, alguns vídeos, algumas reclamações, e eu tenho visto que essa comunicação não está realmente havendo uma comunicação, principalmente com crianças com TEA. Isso é uma das coisas que eu tenho observado bastante. Eu acho que na área de matemática, eu creio que dá para fazer muita coisa, porque a matemática é uma comunicação universal, e eu acredito nela. Então, mas tem uma dificuldade que eu percebi muito, que eu venho percebendo nas anotações, nas discussões, é como que uma pessoa com TEA, né, transtorno de espectro autista, ela não verbal, ela consegue passar que eu estou com dor. Como eu vejo as mães reclamando, as mães sofrendo, eu estou com dor, ele não consegue falar. Não que ele não fale, mas ele não consegue falar. E a ideia que eu vi na matemática foi justamente essa. A matemática tem um caminho para isso. E ela pode ajudar a comunidade a fazer isso. Ou seja, tem um público específico, mas ela pode ser para não verbal e também verbal. Então, a proposta é um alfabeto numérico, onde a gente vai usar uma lógica. O meu projeto, o projeto nosso aqui, chamaria Nexus 12, o alfabeto Nexus 12. Por quê? Porque eles são 12 números, somente 12 números, e cada desses números tem um sentido. E eles ligados a outros números é que vão dar sentido numa frase, numa ação, numa reação. A ideia é que esse projeto vai ser testado, lógico, vai ser estudado, vai ser visto, vai ser testado lá com os próprios alunos e com a família também. Só que a ideia é que ele cresça. Já imaginou uma pessoa hoje, autista nível 3, que ela consiga se comunicar, não verbal ou verbal, uma autista nível 2 que consiga escrever uma frase, um texto, seria maravilhoso. Imagina se eles pudessem falar o que passa na cabeça deles. Acho que a ciência ia evoluir 10 mil vezes, né? Mais. Mas usar a matemática para isso seria o máximo do máximo. E eu justamente partir desse princípio do Python. Por quê? O Python tem uma comunicação lógica, ele tem uma comunicação lógica com os computadores. E a ideia não é pegar uma pessoa que não tem uma formação lógica dentro da nossa cabeça, porque para nós temos uma lógica, né? Vamos formar mais A, mais B. E eles simplesmente pegarem os números. Isso não quer dizer que eu estou afastando eles de falarem, de ser verbal. Então, não nada disso. É muito, muito diferente. É acelerar, é colocar a ideia organizada na cabeça deles. Na verdade, não quero enfiar um alfabeto dentro da cabeça da criança e falar, olha, você tem que falar A. Não, eu posso colocar e ele entender que é A. Então, seria mais lógico isso, até mesmo para ele organizar as frases, organizar a sensação, organizar tudo. A ideia, a proposta é começar isso com sentimentos, porque hoje é um dos fatores mais preocupantes. Eles não conseguem se expressar nem nos sentimentos. Não, eu não quero, não, eu não posso, não me toca, não faça isso. Então, eu começar com um alfabeto mais numérico mais simples, menos complexo e que seja testado realmente diante dessas crianças nas famílias, que eles possam chegar até a ponto da gente conseguir evoluir e conseguir fazer com que crie realmente um método lógico e numérico
para que haja uma comunicação real. E a estrutura seria, por enquanto, seria em blocos ainda, como é usada hoje, né? Com cores e tudo. E seria mais ou menos essa proposta. A estrutura básica é o sujeito, mais a ação, que seria o número, no caso, a ação é o 4, o objeto é o 5. Então, juntando um com o outro, mostrando a imagem e os cartões, então ele vai conseguir fazer. Eu faço isso, eu gosto disso, eu quero isso. Tem também uma outra comunicação agregada, que eu não coloquei aqui nenhum slide, que é a numeração, com as mãos. Só que esse vai ser também um outro, vai estar agregado aqui também, porque ele pode falar com a mão para cima, ele pode colocar não quero contato, com a mão para baixo, então são 5 comandos. Mas isso eu não coloquei aqui, então isso eu vou deixar para o projeto mais para frente. Mas a proposta é essa, correto? É criar o projeto Nexus 12, que é um alfabeto numérico para que se haja uma interação. Ao invés de eu pegar e de tentar enfiar um alfabeto dentro da cabeça de alguém, ou tentar enfiar sentido dentro da cabeça de alguém, muito pelo contrário. Eu não quero que ele saia de lá, eu quero entrar lá. A diferença é essa. E é isso. Ricardo, vou tirar aqui. Não, correto. Sim, eu não conheço. Já existe esse estudo Nexo, essa proposta, né? Não. Aí foi você que está criando isso. Eu que criei. Ah, tá. Não, é porque é o seguinte. Tá, então fala. Aí Deixa eu só voltar aqui para mim. É porque o que acontece? Essa proposta sua, ela tem mais, assim, ela tem mais um cunho de pesquisa, tá? Correto. Não, por exemplo, um projeto tanto de extensão, tá? Ah, tá. Entendeu? Assim, ela tem mais de pesquisa. Ah, não, se eu tivesse implementando o alfabeto Nexo, que já teve estudo numa comunidade tal, por exemplo. A primeira pergunta que vou fazer para você é onde você vai implementar. Por exemplo, papai, por exemplo, seria um local, entendeu? Então, assim, qual a metodologia? Então, essa metodologia tem que ser criada ainda. Então, acho que ainda nessa questão aí ele envolve muito mais um projeto de pesquisa do que um projeto de extensão. Se o projeto, a metodologia já toda tivesse criado, já tivesse o resultado, aí já era considerado como um projeto de extensão, certo? Mas, por exemplo, esse projeto que você falou, mesmo que a ideia, boa, eu acho que simplificar para eles, acho que facilita muito, talvez utilizar até figuras, né? Para essa comunicação, cores, eu acho que isso aí talvez melhore a comunicação dos não verbais. E isso a gente teve um projeto aqui que vocês apresentaram de cunho social, que vamos falar de artigos. Por exemplo, você apresentou um projeto de inclusão, certo? O artigo lá que era de inclusão. Então aí é outra coisa, transformação de conhecimento. Então assim, a gente tem N áreas aí, tá certo? Então isso mostra que esse seminário que nós realizamos aqui, ele teve um grande sucesso. A gente debateu e foi apresentado vários tipos de extensão aí na prática, por exemplo, já de relatos de experiência através da revista Boletim Técnico e ideia de vocês, tá certo? Assim, isso aí é válido, acho que assim, talvez essa proposta de inclusão era interessante, talvez muda a ação a ser realizada, mas assim, é algo muito, muito interessante, tá? Entendi. Então, eu posso trabalhar em mudar a ação e diminuir essa questão mais de pesquisa e colocar uma coisa mais... Isso, alguma coisa, talvez, de inclusão aí pro pessoal de TE, entendeu? Ou, por exemplo, por exemplo, matemática bem básica para eles, ou uma inclusão, uma forma mais simplificada, estudar alguém que já tem alguma metodologia para eles e tentar replicar essa metodologia, tá certo? Pode falar, Isaac. Então, eu até concordei com a Dália de fazer esse trabalho aí, porque assim, eu não li nenhum tipo de projeto relacionado a isso. Mas eu tenho quase certeza que tem, porque muitas vezes a gente escuta falar de pessoa não verbal, mas não verbal em relação à linguagem, né? E muitas vezes questão de autismo, a criança é não verbal só a linguagem, mas ela consegue se comunicar, por exemplo, com um tablet. E provavelmente tem algum tipo de projeto relacionado a isso. Talvez dá pra gente fazer mudar um pouco o formato do trabalho. Mas acho que dá pra ser menos a linguagem do trabalho da Lina. Né?
Não, certo. Então, assim, isso aí, assim, eu acho que tem que talvez mudar a metodologia, ver alguma coisa, ler alguma coisa relacionada a isso, Uhum, tá? E, assim, é um projeto de inclusão, e projeto de inclusão tem um impacto muito grande, certo? correto. Ou, por exemplo, ah, vou criar uma metodologia para ensinar matemática para eles, certo? Então, assim, Uhum, isso vai, é uma coisa brincando, por exemplo, criar alguma metodologia, por exemplo, de ensinar a contar para eles entenderem essa questão de numerologia. Então, assim, eu acho que só porque eu, eu acho assim muito é um tema muito sensível, eu acho que também que se vocês forem caminhar com isso, tentar procurar ajuda também, entendeu? Para assim, para conhecer mais, para estudar mais algum profissional da área, tá? Com parceria com algum profissional da área, tá bom? correto. Porque assim, É, tem até. porque por exemplo, não é tão simples, tá? É assim, Aham. é uma ideia muito boa, mas ela não é tão simples de ser implementada, tá? É, até a proposta que eu tinha visto, as organizações que eu havia visto foram ONGs, foram duas ONGs que eu vi, tá? Já tinha visto mais ou menos, conversado mais um pouco, aí foram essas ONGs, aí foi por isso que eu engajei na proposta. E outra coisa, aquele projeto que vocês apresentaram, que é da Rutileia, né? Rutileia, qual que é o nome dela lá? Que foi o projeto que a gente usou Isso, de tecnologia assistida. isso. Eu esqueci o nome dela, peraí. A professora que é orientadora, Ah, ela é servidora do IFTM e ela tem deficiência visual, tá? correto. Ela não, então assim, ela conhece muito do tema, tá? Então assim, Uhum, em relação a isso também, tá? entendi. Ainda mais se vocês estão em extensão 1, tem que tomar muito cuidado em relação a isso ainda, tá? Porque vocês ainda não tiveram tanto contato com o público, alguns, né? Talvez alguns aí já são professores, mas tem alguns ainda que não tiveram contato com alguém em sala de aula ou com um grupo maior de pessoas, tá bom? Não, tudo bem. Mas A assim, gente pode ver isso. todo, Eu e o Isaac, a gente pode sentar e ver. pessoal, nota máxima para todos que apresentaram. Eu, eu fiquei muito feliz, tá? Sim, muito feliz com a dedicação de vocês, com esse momento. E eu acho que foi muito válido, sabe? Gostei muito. E assim, teve um grupo só hoje que não participou, que foi o pessoal lá de Araguari que não teve representante, que é o Leopoldo, a Geise, o Rafael e o Lucas, mas todos aí estão aqui presentes. Isso um representante de cada grupo. E eu vou querer isso. Pelo menos, não, o grupo todo não vai participar, mas quem vai participar da aula hoje para a gente pegar o feedback, tá? Eu gostaria muito dessa interação, pelo menos. Eu sempre vou cobrar, vem quem do grupo aí, tá? Aí, assim, vocês de Araguari, vocês sentam lá porque são 4, com vocês 2, aí ficam 6. Ou vocês vêm lá, vocês podem ser os 2 e os 4. Ou talvez conversa com algum lá para ficar 2 grupos de 3, tá? Viu, Dani? Não, É, beleza. pode ser. E também, diante da colocação que o senhor colocou, pode ser também que, se o Isaac concordar, a gente pode ir para o grupo dos meninos. Aí fica também, a gente faz uma apresentação e o grupo grande vai ficar ótimo também o trabalho. Não, é isso que eu tô falando. Aí vocês sentam e entram com a ideia comum. Por isso que eu quero o seguinte. Por isso que eu falei com vocês. Na próxima semana eu já quero mais ou menos. A gente falou em proposta. Agora eu já quero o quê? Qual que vai ser o projeto? Mas eu posso ter a ideia do projeto, mas se eu não tenho instituição parceira, aí não tem sentido, tá bom? E o Edmar falou também Correto. que o projeto dele, do grupo deles, ele não está na mesma cidade, lá de Uberaba, ele está em Divinópolis, né? Não, tô em Betim. Ah, você está em Betim, né, Edmar? Sim. Aí o seguinte, dependendo, você procura uma instituição parceira aí também, tá? Nem que Não, seja tá tranquilo. um pedaço do projeto, você executa aí, tá? Não, beleza. Então, beleza. Pessoal, hoje eu vou finalizar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma comentação? Posso finalizar a gravação e eu vou ficar online, tá? Tô falando assim, a gravação. Posso finalizar? Pode. Não, beleza. Pode finalizar.